ponham aí a mão no ar aqueles que acham que depois de fazer 40 anos, os dias da semana saltam em cima uns dos outros. Eu neste momento, para mim, é todos os dias terça-feira. Hoje é terça, amanhã é terça, depois é terça. Isto porque parece que as terças desatam a correr umas em cima das outras. Exatamente. E hoje é terça-feira e terça-feira é dia de 3 minutos à terça. Eu tenho aqui a questão de hoje. Dá-me só um segundo, deixa-me ligar isto. E hoje tenho aqui uma questão do Diogo que me pergunta: olá Pedro, obrigado pela atenção. Sou um praticante recente de BTT e reparei também recentemente que o GPS é uma ferramenta fundamental e, portanto, estou a pensar em adquirir um. Qual seria o GPS que o Pedro me recomendaria? Vamos falar de GPS hoje. Já temos questão. Ó Diogo, levantas-me aqui um problema. É que tu não me referes para que queres o GPS, só me dizes que é para praticar BTT e por isso deixa-me aqui em aberto um monte de questões. Eu vou tentar ajudar e vou começar pelo princípio. Marcas. Temos a incontornável Garmin, temos a Wahoo, temos a Polar e temos também uma marca que é a Karoo. Destas 4 marcas vou começar por aquelas que eu considero que são os problemas. Temos a Karoo, é uma marca que eu considero que defende aquilo que será o futuro a médio, curto prazo dos GPS, mas ainda está muito verde. Temos a Wahoo, que é um telemóvel, é um GPS que eu considero, eu falei em telemóvel porque eu estava a pensar ainda no Karoo. O Karoo, no fundo, vem-te um aparelho que tu inseres lá dentro, apps, tal como acontece com os atuais telemóveis. Lembras-te quando antes compravas um Nokia, compravas um Samsung e aquilo estava agarrado a um software? Atualmente tu compras um aparelho e podes lá meter dentro o software que tu escolhes. Acaba por ser um bocadinho assim e escolhes as tuas aplicações. E a Karoo é um aparelho que promete isso com um aparelho que é o Hammerhead, se não estou em erro. É mais ou menos isso daquilo que eu tenho lido, mas a verdade é que não tive acesso até à data a nenhum aparelho. Por isso, só literatura, nada mais. Depois temos a Polar. A Polar já foi o standard dos frequencímetros. Antes tu não dizias eu tenho um frequencímetro, tu dizias eu tenho um Polar. Mas quando houve a transição para os GPS, a Polar perdeu-se no tempo. Só há coisa de 2 anos é que a Polar te permite fazer a importação de um fecheiro GPX. E os fecheiros GPX são os fecheiros mais utilizados para tu fazeres navegação de GPS. Ou seja, um amigo fornece-te um fecheiro, tu carregas esse fecheiro em formato GPX, tu carregas e vais fazer o percurso que ele fez. E a Polar acordou há 2 ou 3 anos, não acordou há muito mais que isso. Depois tu tens os Wahoo. Eu já tive acesso a 2 aparelhos da Wahoo, o topo de gama e o imediatamente abaixo. Tem um preço interessante, tem um funcionamento simples e muito intuitivo, mas depois tem 2 problemas. Um que eu encontrei na altura e um que eu descobri recentemente. O primeiro problema, que pode não ser problema, é que repara, é monocromático, não é? E eu também vi o Bonanza nas televisões da minha avó quando eram a preto e branco, ok. Mas depois a Rua Sésamo já não tinha a mesma piada. É que eu via lá a Rua Sésamo, mas quando vi a Rua Sésamo pela primeira vez numa televisão a cores, eu fiquei aborrecido porque eu pensei que o Popas era cinzento claro e afinal o gajo era tão amarelo como este quadro que está aqui atrás de mim. E portanto, o Wahoo. Segundo problema, este aqui pode ser um problema muito sério, é que o sincronismo com os chamados Smart Trainers nos Wahoo são uma verdadeira dor de cabeça, uma enxaqueca daqueles em que... uma enxaqueca daquelas em que as mulheres às vezes dizem assim, pá, hoje não dói-me a cabeça, pois, e... não é? Estás a ver? E portanto pode limitar muita coisa, e eu estou a ver que já estamos a explodir com o tempo outra vez, mas eu vou continuar. E depois temos a Garmin, e agora vamos ficar na Garmin. É a Garmin que eu utilizo também. O meu primeiro Garmin foi um MAP 60C e eu só troquei aquele GPS porque ele morreu. Entretanto comprei um Garmin 1000. O Garmin 1000, consideravelmente diferente, é um Edge, é um modelo completamente diferente. No primeiro meio ano em que eu tive o Garmin 1000 eu arrependi-me muitas vezes de ter comprado porque ele deu problemas que nunca mais acabava. Eu tive depois de estar contra a parede mais do que uma vez. Mas depois de ir para a garantia 3 vezes, a terceira vez foi de vez. Os últimos 2 anos ele não me deu problema absolutamente nenhum. Zero, nada. Tem sido o rei dos GPS. No entanto, quando tu me dizes que GPS acabas de comprar, eu não sei se queres GPS para navegar ou para treino. E agora vamos ficar aqui na Garmin porque as outras eu descarto. Para mim,
Se me quiserem provar o contrário, eu estou aberto a sugestões e a testes, mas a experiência que eu tenho, a Garmin lidera. Ponto final. Isto é a minha opinião. Dentro da gama Garmin, se tu queres um GPS para navegar, para fazer umas maratonas, um Zen GPS ou Epic GPS, eu recomendo que tu compres um GPS barato e a pilhas. Exatamente, a pilhas. Porque no que diz respeito à navegação, o GPS e a bateria podem ser uma dor de cabeça, porque se quiseres fazer uma prova que dure mais de 7, 8 horas, o GPS, o 1000 que eu tenho, por exemplo, não aguenta 7 horas, fica sem bateria e às vezes estou obrigado a andar com powerbanks. Se for para treino, um Garmin 520, por exemplo, mas o Garmin 520 é muito bom para treino, é uma máquina flawless, sem defeitos, sem problemas, que eu saiba, não dá, é aquele GPS que não chateia, mas para navegação é uma caca porque tem a memória de uma galinha. Não tem memória simplesmente e não dá para carregar os mapas, ou melhor, dá para carregar os mapas, porque eu sei como se carregar mapas, mas pouquíssimos mapas. E depois, carregar tracks, tu não podes ter muitos tracks lá dentro. Aí já terias que passar para o 820, por exemplo, que já tem cartão de memória, dá para expandires a memória e dá para utilizares o que tu quiseres. Mas para navegar o 820 já não é bom, porque tem um ecrã deste tamanho e, portanto, também não recomendo. Tens depois o Garmin 1000, mas eu acho que o Garmin 1000 atualmente já não se vende. Tens o 1030, que é um GPS já com uma autonomia de bateria muito grande e com uma memória colossal e com mapas e por isso tudo. No entanto, voltando à base, se queres um GPS muito evoluído para treino que te registre dados biométricos e tudo mais, ou seja, dados de frequências cardíacas, potências e por aí fora, podes ir para a gama Edge. Se não, ficas na outra que para navegação são fabulosos e um par de pilhas AA dura-te uma eternidade. Eu espero ter ajudado e por hoje é tudo. Eu estou um bocado despidado porque eu ainda tenho uma data de coisas para fazer e quer dizer, hoje é terça e isto vai para o ar daqui a umas horas. Eu ainda tenho que renderizar o vídeo e patati patatá. Obrigado por estás aí. O meu nome é Pedro, este é o Projeto Pedal. Subscreve, faz um like, deixa o teu comentário e se não concordas com aquilo que eu disse, expõe a tua opinião, está bem? Abraço, fica bem e até à próxima.